diferença de um ego inflado, de uma pessoa mais soberba, com transtorno de personalidade narcisista. É sobre isso que a gente vai falar hoje no Vivências. Oi pessoal, como que vocês estão? Tudo certo por aí? Mais um episódio do programa Vivências aqui na sua TV Canal 4 Marília. Eu estou muito feliz por estar aqui e estar com você e a gente está percorrendo esse tempo juntos aqui. Muito feliz com a sua companhia, com os feedbacks que eu tenho recebido. E é isso, é uma parceria e é o nosso momento terapêutico aqui na sua TV. E em outros canais também, porque daqui a gente vai para outras plataformas, então de onde você estiver me vendo ou ouvindo, seja muito bem-vindo a mais um episódio do programa Vivências. E hoje quero falar com você sobre transtorno de personalidade narcisista. Por que eu quero falar isso com você? Há um tempo, alguns episódios atrás, a gente falou sobre dependência emocional, lembra? Que a gente falou sobre isso em alusão ao Dia dos Namorados e tudo mais. E eu tenho percebido, não só com o transtorno de personalidade narcisista, mas com outros transtornos, seja de personalidade ou não, algo muito pejorativo, né? As pessoas falando, fulano de tal é narcisista, fulano de tal é bipolar, fulano de tal é isso, aquilo. Transtorno de personalidade narcisista é muito sério, gente, vai além de uma pessoa com ego inflado, com uma autoestima, assim, exagerada, exacerbada, né? Com aquela prepotência, aquele egocentrismo, vai além disso. Então hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, porque é importante você perceber se você está tendo algum tipo de relacionamento com alguém com transtorno de personalidade narcisista. Porque isso é muito difícil a gente se relacionar com um narcisista, é muito difícil o próprio narcisista procurar ajuda por conta das características do transtorno e tudo mais. Então a gente vou começar do macro para o micro, tá? Eu até anotei algumas coisas aqui para trazer para vocês, super importantes. Por exemplo, o termo narcisismo. Por que transtorno de personalidade narcisista? Ele vem do mito grego de Narciso, um jovem bonito e indiferente ao amor, que, ao ser refletido na água, apaixonou-se pela própria imagem refletida. Então, na história da mitologia grega, a gente traz essa história do Narciso para esse transtorno de personalidade, que é uma visão distorcida de si mesmo. A diferença entre o ego inflado e a pessoa arrogante e narcisista é extremamente importante a gente saber, que é a grandiosidade, essa coisa de ser especial, essa coisa de ser melhor que as outras pessoas, essa característica de se ver dessa forma, tá? Transtorno, o que é um transtorno? Também para a gente entender, né? Um transtorno mental, ele é uma visão que a gente tem de si mesmo, do outro, do mundo e do futuro distorcidas, né? Quando a gente tem um transtorno, principalmente de personalidade, a gente tem essa distorção de percepção. Por isso, gente, que não é só um ego inflado, não é só uma pessoa com uma autoestima elevada, né? Porque não é uma pessoa que em alguns contextos ela se prioriza, não. Quem tem transtorno de personalidade narcisista não, independe do contexto. Ela sempre vai se priorizar em detrimento do outro, ela não vai ter empatia, ela não vai ter respeito ao outro, ela sempre vai se colocar em primeiro lugar como um ser especial mesmo, né? Como um ser que tudo ao seu redor vira a favor dele. Então, é uma diferença entre somente uma autoestima elevada, porque algumas pessoas que a gente conhece, que tem aí um ego mais inflado, é um pouco mais egoísta, né, egocêntrica, mas dependendo bem do contexto, essa pessoa se adapta. Então, se ela estiver num contexto onde ela julga necessário
ela dá uma baixada de bola, ela dá uma olhada, ela dá uma, sabe, realizada na figura dela, ela consegue. Então, essa pessoa possivelmente não tem o transtorno de personalidade narcisista. Essa pessoa é uma pessoa mais arrogante, uma pessoa mais com ego inflado, com uma autoestima elevada, e isso diz muito sobre ela, porque ela pode estar fazendo até uma formação reativa de uma baixa autoestima, de uma negligência afetiva. Então, a gente precisa diferenciar para a gente não entrar nesse movimento de que todo mundo é narcisista. As pessoas são abusadoras, tem algumas pessoas que são abusadoras, tem algumas pessoas que querem ganhar vantagem mesmo. Sabe, eu costumo dizer para os pacientes assim, existem umas pessoas que elas fazem o mal. A gente não precisa patologizar tudo, entende? Existem pessoas que querem ganhar vantagem. E essas pessoas também, a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa categorizar, a gente precisa tentar ajudar, mas dentro dos nossos limites. Então é interessantíssimo você entender a diferença do narcisista para a diferença de uma pessoa mais egocêntrica mesmo. Uma outra diferença importante, além dessa coisa da grandiosidade, de acreditar ser especial mesmo, por exemplo, está numa fila de banco, ela fica assim, extremamente irritada, o narcisista fica extremamente irritado porque ele tem que entrar numa fila, porque ele teria que ser atendido em primeiro lugar, porque ele é especial, porque ele é diferenciado, entende? Porque ele é a nata mesmo, então ele entende, ele se vê dessa forma. E, gente, olha só que grave, ele se vê assim, ele entende que ele é assim. Imagina, você entende que o céu é azul, você entende, você entendeu isso, você aprendeu isso, você vê isso, e vem uma pessoa e fala diferente para você. O narcisista é assim, ele entende que ele é especial, ele entende que ele tem tudo de melhor, tudo dele é melhor, tudo dele é o mais caro, tudo dele é o the best. Ele entende dessa forma, por isso que é muito difícil o narcisista procurar ajuda. Porque é difícil dizer para você que o céu não é azul. E o céu não é azul. Você já procurou na ciência a cor do céu? Então, é diferente, né? O olhar que ele tem da tríade cognitiva, que é como eu me vejo, como eu vejo o outro e o mundo, as minhas relações, e como eu vejo o futuro. Então, vai entendendo. É intenso o comportamento do narcisista e a visão do narcisista. É em todos os contextos. Não é num contexto só. Por isso que é um transtorno mental. Por isso que precisa de ajuda, por isso que precisa de terapia para poder entender o seu funcionamento dentro da sociedade, tá? Características do narcisista que eu acho importantíssimo você perceber. E você entender se você está se relacionando com uma pessoa assim ou se você, às vezes, se percebe dessa forma e precisa de ajuda. Ele se acha especial, tem um padrão difuso de grandiosidade, ele tem uma necessidade de admiração e falta empatia em todos os contextos. Esse é um diferencial, gente. A falta de empatia em todos os contextos. Não é aquela pessoa que não tem empatia por fulano, mas tem empatia por ciclano, porque tem aí um ganho, tem uma necessidade. Então é uma pessoa que não tem empatia, não consegue, né, olhar para o outro, não consegue valorizar o outro, não consegue se colocar no lugar do outro, não consegue ter respeito pelo outro, né? Isso é importante. Tem um sentimento de possuir direitos. Eu tenho o direito de ser atendido em primeiro lugar. E você tem que me atender a hora que eu te ligo, porque eu sou prioridade na sua vida. E liga trocentas vezes para você, né? E fica naquele movimento de sedução com você, né? Isso é importante você saber também. O narcisista, ele já não chega assim, para você. Eu sou importante, eu sou maravilhoso, eu sou uma pessoa mais especial. Se você não estiver comigo, você não vai ter mais com ninguém. Esse discurso ele usa depois que te conquistou. Antes, ele te seduz. Ele te seduz. Ele te coloca num lugar supremo. Ele, sabe, você consegue te envolver. Por isso que é muito difícil você sair dessa relação. Porque aí ele te ganha. E aí você começa a perceber esses comportamentos, né, diferentes, você sai da relação. Mas aí ele vem com esse movimento de novo.
É um morde-a-sopra? É muito difícil. Então começa a perceber suas relações e a gente vai conversar o curso disso, tá? Outra coisa, ele tem umas atitudes arrogantes e insolentes, tem uma frieza emocional e falta de interesse recíproco. Ele tem uma crença de merecer privilégios a todo momento e em todo contexto. Você vai contar alguma coisa para ele, o dele é melhor. Ou ele já fez. Ou ele foi muito mais bem sucedido naquilo. Ou ele tem 2 carros. Ou ele já viajou a Europa inteira. Ou ele já, entendeu? Ele sempre já fez mais que você. Ele sempre já teve mais e melhor que você. Tem uma necessidade extrema de admiração. E ele faz um espelhamento, que é da maneira como ele tem essa visão muito maximizada dele, ele espera e quer que os outros tenham essa visão também dele, né? Então ele entende que as pessoas estão com inveja dele, ele entende que as pessoas não conseguem perceber o seu valor. Consegue perceber como é distorcido? E gente, a gente está falando de um ser humano em sofrimento. Não é um ser humano que vai lá e consegue uns ganhos com as pessoas. É um ser humano em sofrimento, é um transtorno. Não deve ser fácil você viver dentro desse contexto, né? Eles exageram nas realizações e nos bens, né? Eu tenho mais, eu sou melhor. Causam uma exaustão emocional nas pessoas com quem se relacionam. Então, vai aí tentando entender se você tem contato com pessoas assim que precisam de ajuda. Mas eu quero te dizer algo preocupante, mas que a gente precisa prestar atenção. Muito dificilmente, o narcisista ou a pessoa com transtorno de personalidade narcisista procura ajuda psicológica. Por quê, Ana? Porque ele não acha que ele tem problema. Ele não acha que ele está errado. Ele acha que o mundo inteiro está errado, que as pessoas estão erradas, que as pessoas olham para ele dessa forma, que as pessoas têm inveja dele, que as pessoas não entendem ele. Ele não percebe a dificuldade dele de se colocar na sociedade. Ele não consegue perceber o quanto que ele pode fazer mal para o outro e para si mesmo. Ele sempre vai ver que ele que está certo, que as pessoas que são más, que as pessoas que não entendem e principalmente que têm inveja dele, né? Então é muito difícil. Impossível? Não. Mas é difícil. Uma tática que eu estudo e que eu já presenciei em consultório é a pessoa que estava acompanhando, né, que era companheira dessa outra pessoa com transtorno de personalidade narcisista, disse assim para ele: ó, a gente só consegue continuar se a gente fizer uma terapia de casal. Porque terapia ele não ia procurar. Então a gente só consegue se a gente fizer uma terapia de casal. Senão não vai dar, senão eu preciso entender também onde que eu estou errando. Vai sorrateiramente. E aí, essa pessoa foi para a terapia e essa pessoa conseguiu entender alguns pontos até que foi discutido o transtorno de personalidade narcisista. Então, é muito interessante algumas estratégias que vão sendo utilizadas para alcançar essa pessoa em sofrimento, né? Só que é difícil, porque é uma pessoa que não entende esse seu processo e essa sua dificuldade. Os psicofármacos, né, o psiquiatra, ele pode passar alguns psicofármacos para diminuir outros sintomas de outros transtornos que podem vir. Por exemplo, se um paciente com transtorno de personalidade narcisista se dá conta desse transtorno, ele pode desenvolver um transtorno de depressão, um transtorno de ansiedade, e aí os psicofármacos podem agir nesses sintomas, né? Porque o tratamento para o narcisismo o tratamento para transtornos de personalidade narcisista é a terapia, é a conscientização dessa desregulação e dessa disfunção e dessa distorção de percepção de si mesmo. Então, a terapia que ajuda bastante nesse sentido. De onde vem o transtorno de personalidade narcisista? Todo mundo quer saber, né, gente? E a gente queria realmente ter seria uma doença, né? Se a gente tivesse uma causa específica, um curso e um tratamento, seria uma doença, né? Não é uma doença porque é um transtorno. O transtorno é causas multifatoriais. E o que se estuda hoje são os dois polos.
Ou talvez em casa, no ambiente familiar, e fica a dica aí para você, para mim, né? No ambiente familiar, onde essa criança ela é muito gratificada, você é o melhor dos melhores, não tem ninguém melhor que você consegue todas as coisas, ele vai desenvolvendo uma visão de si mesmo dentro desse viés. E aí, Ana, então aí ele desenvolve, ele pode, tá? Aqui não existe regra, ele pode desenvolver um transtorno de personalidade no sentido de distorcer a visão que ele tem de si mesmo, né? Então, a criança, ela precisa ser exposta a tudo, gente. As coisas boas que a criança faz, ser reforçada, gratificada, ser frustrada também, né? Sentir essa frustração num ambiente seguro, que possivelmente é o ambiente familiar. Por quê? Para ele entendendo, a criança vai entendendo o seu contexto social, né? E conseguindo ter uma visão crítica de si mesmo, né? Trabalhando as evidências de si mesmo, né? Olha, filho, você errou nisso, mas nisso você não errou. Olha, filho, eu amo você, mas eu não gostei do seu comportamento. Não é, nossa, você é ruim por conta disso. Não, eu não gostei do seu comportamento assim, assim e assado. Porque esse comportamento reflete dessa forma em mim, nos seus irmãos, na escola e tudo mais. A gente tem sabedoria para lidar com a criança, porque a gente está formando, né, essa criança e formando a visão dessa criança de si mesma, do outro, do mundo e do futuro, né? Nós somos geradores de pessoas, né? E isso é importante a gente saber. Então, essa gratificação muito grande, a gente tem que tomar cuidado. Também a negligência. A negligência afetiva, né? Algumas faltas que a criança vai sendo exposta ao longo da vida pode fazer uma formação reativa lá na frente, né? Então, são algumas possibilidades aí do desenvolvimento do transtorno que ele é diagnosticado lá mais para a vida adulta, né? E é importante a gente conversar sobre isso, né? Com as pessoas que estão à nossa volta, com os nossos pares, com o nosso parceiro ou parceira, com o nosso cônjuge, enfim. A gente precisa conversar sobre algumas características e a gente precisa estar atento em relação a isso. Ana, depois que você falou, tenho certeza que meu marido, minha esposa, meu namorado, minha namorada tem transtorno de personalidade narcisista. O que eu faço, meu Deus? A gente precisa se cuidar muito, porque a pessoa que está junto com o indivíduo com transtorno de personalidade narcisista sofre demais, porque sofre essa coisa da diminuição, né, do menosprezo e de ter que entrar nesse movimento mais grandioso, megalomaníaco do paciente com transtorno de personalidade narcisista. Eu acho que é interessante você se proteger nesse sentido e de alguma forma ir dividindo isso com essa pessoa, por mais difícil, gente, que seja, sabe? Tentar, olha, eu descobri fulano que tem essa característica, o que você acha disso? Tentar olhar perspectivamente, tentar jogar para uma terceira pessoa, procurar ajuda psicológica para você, não só para a pessoa com transtorno de personalidade narcisista, porque dentro do seu contexto a gente consegue pensar em algumas estratégias para você ajudar essa pessoa ou até mesmo para você sair desse relacionamento. É muito difícil a gente pensar nisso, mas é a realidade que eu trago para vocês, né? É a nossa vivência mesmo. A gente tem bastante pessoas, infelizmente, com esse transtorno ao nosso redor. A incidência que os estudos mostram é mais na população masculina e tem uma incidência grande também de pessoas com transtorno de personalidade narcisista, mas que não são diagnosticados, né? Porque às vezes é uma coisa mais pejorativa, às vezes não é olhado de uma forma mais, profunda e eficaz. Então procure ajuda, procure entender essas características, procure ler e fazer a diferenciação entre uma pessoa arrogante, né, uma pessoa com ego inflado, de uma pessoa com transtorno de personalidade narcisista. É muito mais intenso, é muito mais profundo, né, os sinais em todos os contextos e assim a grande diferença é esse olhar que a pessoa tem para si mesma de grandiosidade e de ser especial,
né, de ser diferenciado de outras pessoas em todos os contextos. Eu espero que você fique bem, que você leve esse conteúdo para outras pessoas, que você esteja atento, né, a todas essas possibilidades à sua volta. E eu quero te agradecer por estar aqui no nosso momento terapêutico, no nosso momento de construir conhecimentos juntos. E também quero agradecer a nossa apoiadora, a empresa Via d'Água Distribuidora de Marília, que você encontra ali a sua água no WhatsApp 998906724. Se você precisa de água para sua casa, para o seu estabelecimento comercial, enfim, manda um WhatsApp para o pessoal que eles vão te atender com o maior amor e carinho. A gente se vê daqui uma semana, terça-feira que vem, com mais um programa Vivências para você, com outros temas extremamente relevantes. Um grande beijo.